Hoje no Viver é Melhor, inclusive, a gente vai falar sobre um assunto que faz parte da vida de muitos brasileiros. Então, você que tem perguntas, já fique atento para registrar a participação, porque ainda nesse primeiro bloco a gente vai ter que responder a sua dúvida, combinado? Então, já fique atento para falar sobre colesterol elevado. E hoje nós vamos falar sobre a importância da nutrição, da alimentação, para prevenir e controlar o colesterol elevado. Inclusive porque há medicações que são usadas para que esse objetivo seja alcançado. Mas a alimentação ainda é a primeira parte da vida da gente, dos nossos hábitos, que deve ser olhada, reeducada para se buscar esse controle. É sempre importante a gente manter os bons hábitos, mesmo quando há um remédio, igual a hipertensão, por exemplo. Não é porque tem um remédio para controlar a pressão que essa pessoa pode simplesmente relaxar da alimentação e consumir sal em excesso, consumir industrializados em excesso. No caso do colesterol é a mesma coisa, mas tem muitas dúvidas que rondam esse assunto. Então a gente vai perguntar isso já já para a nossa convidada do dia. Reforçando o nosso WhatsApp para perguntas 99801-1242, código de acesso 11. Inclusive, para você ter uma ideia, eu falei que esse é um problema que atinge muitos brasileiros, né? Segundo o Ministério da Saúde, 40% da população tem colesterol elevado. 40%. É muita gente que está com colesterol elevado. E se você também está passando por esse desafio, a gente vai trazer alguns esclarecimentos. Você sabe o que é que eleva o colesterol? Será que é mesmo a gordura? Só a gordura? Muita gente acaba cortando toda a gordura da alimentação e vê que o colesterol não diminui tanto ou que outros índices acabam aumentando. Então a gente vai perguntar para a nossa convidada hoje como fazer para melhorar os níveis de colesterol e inclusive entender essa coisa de colesterol bom, colesterol ruim. Quem vai explicar tudo para a gente hoje é a nossa convidada, a Renata Gildice de Oliveira, que é nutricionista, formada pela Faculdade de Saúde Pública da USP, especialista em nutrição clínica preventiva pela Universidade de São Marcos. É a nossa convidada hoje. Renata, boa tarde, seja bem-vinda ao programa Viver é Melhor. Oi, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade, né, e o convite de vocês para poder falar um pouquinho desse assunto que é tão importante, tão controverso, né? Como você falou aí, não é só gordura, tem muita coisinha aí para a gente comentar. E é interessante porque com o acesso à informação, especialmente na internet, a gente encontra hoje muita coisa, as pessoas têm muitas respostas. Quando a gente fala de colesterol, todo mundo sabe várias coisas. Mas na prática, a gente ainda tem dúvidas ou ainda tem exames que mostram que o colesterol é elevado. A gente ainda tem que aprender a lidar com esse tanto de informação que a gente encontra, não é, Renata? Na verdade, eu acho que, claro que informação é sempre muito bom, mas ainda tem muita coisa errada, né, na internet. A gente acaba tendo alguns conceitos que eles são equivocados. E muitas vezes a comida de verdade, que seria o grande mote, né, da orientação alimentar, ela acaba ficando, né, esquecida e os números, os valores, as pessoas não entendem muitas vezes esses números dos exames, né, elas acabam tratando cada exame como uma entidade isolada, mas isso não é verdade, né, eu que sou de uma linha mais comida de verdade, mais de baixo carboidrato, a gente entende que é o conjunto da obra que faz diferença, e não um exame pontual que muitas vezes acaba a pessoa tendo uma obsessão em baixar aqueles níveis e muitas vezes ela não entende que é, né, um quadro às vezes mais complexo, né, um quadro metabólico mais complexo que precisaria ser abordado. Inclusive, quais são, por exemplo, fatores que podem permitir uma interpretação diferente? Não quero dizer que a gente agora vai sair questionando os resultados dos exames, mas, por exemplo, a idade faz diferença? Um adolescente, adulto, um idoso, homem, mulher, todos esses fatores, doenças pré-existentes, tudo isso vai, por exemplo, mais tolerância ou menos tolerância com os índices de colesterol? Isso tem muito a ver, né? Principalmente em relação à combinação com outros exames. Então, um parâmetro que é bem comum, né, que as pessoas levam muito em consideração, é, por exemplo, o histórico familiar. Então, por exemplo, uma pessoa que já tem vários familiares que infartaram, né, que tem histórico de doença cardiovascular ou de derrame, essas pessoas elas vão precisar possivelmente manter um controle um pouquinho mais ostensivo. Outro exemplo bem importante são pessoas que têm diabetes.
O diabetes, ele aumenta o risco cardiovascular, ele é um fator de risco extra, né? Um fator de risco independente. Então, para o diabético, os valores para colesterol, principalmente para colesterol LDL, eles são mais apertadinhos do que para uma população geral. Mas a gente sempre gosta de lembrar que muito mais do que um valor só de colesterol, a gente leva muito em consideração também os triglicerídeos, também a glicemia, também o valor de insulina, que infelizmente é um exame que muito pouca gente pede, mesmo alguns endocrinologistas não pedem, né? Até para a gente medir o que a gente chama de síndrome metabólica, que é o pacote completo aí de alterações metabólicas. Então, às vezes as pessoas levam muito em consideração o colesterol total ou o colesterol LDL, que é o chamado colesterol ruim, que é até uma coisa meio imprópria, mas enfim, colesterol ruim, e esquecem, por exemplo, triglicerídeos e HDL, que é o colesterol bom. Então, na minha prática, eu considero muito triglicérides e HDL. Então, para uma pessoa que tem o colesterol HDL mais alto, ela não precisaria ter aqueles valores de laboratório, né, do papel do laboratório tão estreitos, né? Então, uma pessoa que pratica atividade física, que é um dos fatores que aumenta o colesterol bom. Então, por isso que é importante, antes de ficar olhando o exame, procurando, né, nas redes sociais, tal, alguma interpretação, é importante ter o seu médico de confiança, né, um profissional que, se possível, já tenha algum histórico da sua saúde, dos seus antecedentes familiares, né, se você já tem hipertensão, enfim, precisa ter um cenário mais abrangente para você não cair só naquela perseguição de um número, né, e muitas vezes atrapalhar outros setores aí da sua saúde também. E essa explicação é interessante para a gente entender que não dá para olhar para o exame. Aqui eu vou contar uma história fictícia, mas que aqui muita gente já viu acontecendo e com certeza a Renata também. Gente que pegou o exame, viu os resultados, olhou na internet e falou, está tudo acima ou está desequilibrado, e aí começa a cortar tudo da alimentação. E aí a primeira coisa que as pessoas fazem é reduzir a gordura, completamente a gordura. E agora a minha pergunta direta de nutrição, mito ou verdade. É a gordura que aumenta o nosso colesterol, Renata? Não, não é não. Tá, assim, a gordura, claro que assim, é importante a gente entender que o colesterol, ele é produzido pelo fígado. Então, 85% do colesterol que a gente vê nos nossos parâmetros é produção da gente mesmo, né? Mas muitas vezes o que aumenta esses níveis, muitas vezes é o carboidrato refinado, né, os açúcares, e muitas vezes também os óleos de sementes. Então, às vezes a pessoa fica desesperada em tirar a gema de ovo, mas ela continua comendo óleo de semente, aqueles óleos de soja, milho e girassol, que são óleos inflamatórios. Ela continua usando açúcar, tomando refrigerante, né, comendo aqueles carboidratos muito simples, de lanches, muito refinados. E aí, quando ela ganha peso, principalmente na região da cintura, né, na região abdominal, ela vem com esse combo de exames, que aí ela fica com a glicemia alterada, colesterol total, o colesterol LDL, os triglicérides, aí tem ácido úrico, tem a questão da gordura no fígado também. Então, realmente a gente não pode reduzir, claro, gordura saturada, que são as gorduras que tem em alimentos de origem animal, ok, elas aumentam a produção de colesterol, mas não necessariamente é um colesterol que vai ser prejudicial. O que prejudica é a comida processada. Então, é o aumento de peso causado por essa comida processada, e a gente não pode esquecer que também tem pessoas que têm o que a gente chama de dislipidemia genética, que é um aumento aí excessivo. Tem pessoas até que são vegetarianas, que não consomem nada com colesterol, né, veganos, enfim, e elas podem ter um aumento, né, acima aí do esperado. Então, a genética ela é muito importante, mas a determinação, muitas vezes, desse chamado perfil lipídico, que é o colesterol total e as frações e os triglicerídeos, tem muito mais a ver com, né, o avanço da obesidade, do aumento da gordura visceral, que é essa gordura abdominal, que gera a chamada resistência à insulina e a síndrome metabólica. Então, é muito mais um combo, um pacote de problemas do que uma coisa que a gente teria que atacar, né, de forma individual. Se eu, por exemplo, pegasse um exame que os meus níveis de colesterol estivessem alterados, eu pensaria então numa alimentação mais voltada a perder peso mesmo, a diminuir excesso de caloria e não a reduzir o colesterol em si. Reduzir o colesterol vai ser uma consequência?
Exatamente, porque aí que tá, muita gente quando tenta perder peso e tira gordura, você acaba tirando alimentos de boa densidade nutricional, né? Alimentos que têm minerais, têm vitaminas, têm proteínas. Então as pessoas hoje, até por uma questão até financeira, né? A gente sabe como tá caro realmente esses alimentos proteicos, muitas vezes a pessoa, quando ela tenta diminuir esses parâmetros, ela passa a comer muito mais carboidrato simples. Então, ela passa a comer mais, sei lá, um biscoito integral, um pão integral. As pessoas têm muito esse mito do integral e não melhoram a densidade da dieta. Então, quando você começa a tirar a gordura de uma forma indiscriminada, você também perde a chance de ingerir vitaminas lipossolúveis, né, que são as vitaminas A, D, E e K, são vitaminas que têm um potencial antioxidante, que ele é muito importante quando se trata de doença cardiovascular. A pessoa para de comer proteína. Então, por exemplo, existe uma demonização, por exemplo, da carne vermelha, que a gente não consegue encontrar um suporte na literatura. Então, uma carne vermelha magra, numa frequência normal, umas 2 vezes por semana, ela não tem problema, né? O problema realmente são os embutidos, né? Então, linguiça, salsicha, carnes muito gordurosas, enfim, essas coisas realmente todo mundo sabe que não seriam opções saudáveis. Mas mesmo uma carne bovina ou uma carne suína magra, você vai ter proteína, você vai ter minerais, ferro, zinco, são coisas importantes. E muitas vezes, quando a pessoa tem o objetivo de controlar o colesterol, ela faz trocas que não são saudáveis. Por exemplo, ela passa a consumir muito mais pães, por exemplo, e massas para não comer gordura. Porque quando você não tem a proteína, que está sempre associada à gordura, você não tem saciedade. Então, a sua compulsão alimentar aumenta, a sua resistência à insulina aumenta, e aí realmente o seu colesterol vai aumentar também. Né? Você não vai conseguir perder peso, você vai ter um quadro inflamatório mais sistêmico, e aí muitas vezes o médico fala: ah, não conseguiu fazer dieta, vamos entrar com estatina, mas a estratégia foi errada, né? Então a ideia realmente seria manter essa densidade proteica, manter fibras, vegetais, mas não trocar gordura por carboidrato, que isso é uma coisa que costuma não dar certo. E aí o efeito vai ser diminuir um índice, talvez até diminuir um pouquinho, mas vai aumentar outro, que tem a ver com diabetes, Exato. inclusive ninguém quer também, porque é outra grande epidemia mundial. Agora, vamos pensar no contrário. O que é que a gente come? Porque você já falou sobre a importância da gordura e tudo mais, mas isso não quer dizer que todo mundo pode ser comendo batata frita todo dia. São coisas diferentes, a gente não pode distorcer a orientação da nutricionista. Sim. Quais são os alimentos que a gente deve preferir, ou que a gente deve incrementar para melhorar o colesterol? Inclusive porque tem gente que tem o colesterol controlado, mas o HDL, que é o colesterol bom, tá baixo. E aí tem que falar assim, o médico falou que eu tenho que comer mais azeite e tudo mais. Precisa manter ele mais elevado mesmo? O que a gente faz para isso? Bom, antes de falar qualquer coisa, eu queria lembrar que a natureza não misturou carboidrato e gordura, tá? Então, a pior combinação possível seria uma batata frita ou um macarrão instantâneo, que é né, uma massa já pré-frita. Se a gente pensar que a natureza não misturou carboidrato e gordura, por exemplo, o abacate, ele tem gordura, mas ele não tem carboidrato, ele tem muito pouco açúcar. Né? Uma fruta, ela tem açúcar, mas ela não tem gordura. A carne, ela tem proteína e gordura, mas não tem açúcar. Então, foi o homem que combinou carboidrato e gordura, e quando essa combinação começou, que é uma combinação extremamente palatável e agradável, começou a epidemia de obesidade, doença cardiovascular, de diabetes. Então, acho que isso é importante a gente pensar inicialmente, né? Mas você tem toda a razão quando você fala do HDL, né? O HDL é como se fosse uma nave-mãe que está passando no nosso sangue, captando a sujeira que estaria tentando entupir essas artérias, que seria, de repente, aquele colesterol pequeno e denso, né? Que a gente fala que é aquela LDL oxidada, é uma fração do colesterol doente. Então, quando a pessoa já tem uma artéria mais, né, problemática, né, assim, até por vários fatores, até hipertensão e tal, o acúmulo desse LDL pequeno e denso é o mais perigoso. Então, o HDL, que é essa nave-mãe que passa limpando
o sistema, ela tem que sempre estar mais alta. E realmente, primeira coisa, o que aumenta efetivamente o HDL é a atividade física. Então, às vezes as pessoas torcem o nariz quando a gente fala isso, olha, não tem remédio para aumentar HDL. Então, realmente seria atividade física. Em termos de alimentação, a gente sempre fala realmente das gorduras do tipo monoinsaturado, que seria o azeite de oliva, o abacate, trocar os óleos inflamatórios, soja, milho, girassol, margarina, por óleos desse tipo, né, que são os óleos in natura, né, que são prensados a frio, tipo o azeite de oliva, castanhas, aumentar também as fontes de ômega 3, né, na nossa dieta, então os peixes, o salmão, então tudo isso contribui para melhorar a relação, porque na verdade é o que eu falei, existe uma relação entre o ômega 6 e o ômega 3, né? O ômega 6 ele é uma gordura pró-inflamatória, que ela está presente, como eu falei, nos óleos vegetais de sementes e tudo mais. E o ômega 3, que é o anti-inflamatório, que faria essa manutenção nas nossas artérias, né? Diminuindo realmente a chance dessa artéria estar com algum machucadinho, vamos dizer assim, né? Alguma lesão onde esse colesterol ruim se deposita e faz a placa, né, de gordura, então a gente precisa realmente aumentar o ômega 3, inclusive com cápsulas, por que não? Né? Acho que você pode também utilizar, tem cápsulas originárias de peixes, né? E também tem cápsulas veganas para quem eventualmente não quer consumir esse produto, mas melhorar o HDL é muitíssimo importante, até porque é o que eu comentei, né? Na minha prática, a linha que eu trabalho trabalha muito com essa questão da relação triglicérides-HDL. Então, quando a gente vê um triglicérides um pouquinho mais alto, né, a gente sabe que o triglicérides ele teria que ser abaixo de 150. Então, de repente, você tem lá um triglicérides um pouquinho mais elevado, mas você também tem um HDL mais elevado, às vezes é melhor do que você ter, sei lá, 130 de triglicérides, que de repente, tá ótimo, e um HDL de, sei lá, 28, que é muito ruim, né? Então, a gente tem que estar realmente fazendo atividade física, aumentando gorduras do tipo monoinsaturado e também o ômega 3 e diminuindo o 6, né? Que é um desafio bem difícil hoje para a gente, né? Com tanta alimentação industrializada. Eu já vi gente relatando que por conta dessas mudanças, de começar a colocar alimentos de gordura boa na alimentação, começaram até a comer um pouco demais. E aí, até em outros tipos, começou a misturar queijos, começou a misturar, comida de verdade, então vamos comer. E começaram a comer muito. E aí foram pessoas que começaram a ganhar peso, que começaram a ter, por exemplo, efeitos como celulite, que não é só um efeito estético, mas celulite mostra também que é um acúmulo de gordura. E aí a minha pergunta é, a gente tem que tomar um cuidado, também tem um limite, por mais que seja um bom alimento, não quer dizer que está liberado também. Com certeza absoluta, né? Isso que você falou é fundamental, porque assim, hoje a gente vê que as pessoas que não são orientadas por um profissional, elas fazem da ciência da nutrição uma coxa de retalhos. Então, eu gosto de queijo, legal, comida de verdade vou comer. Eu gosto, por exemplo, no meu consultório, eu nunca indico para as pessoas cozinharem com banha, por exemplo. Por quê? Porque a gente sabe que a gordura saturada, ela pode disparar uma cascata inflamatória. Tem pessoas que têm aí um perfil genético que é mais responsivo à inflamação. Então, o que a gente recomenda é justamente esse bom senso, né? A gente costuma falar que é gordura sem medo, mas não é gordura sem noção. Então, se a gente pensar na forma como os nossos ancestrais se alimentavam, eles não tinham picanha, né? Então, quando eles abatiam lá um animal, eles consumiam o animal na sua integralidade, né? Eles tinham lá muito músculo esquelético desses animais. E assim, essa questão dos laticínios, né, dos derivados, é uma coisa extremamente recente na história da humanidade. Então, claro, todo mundo gosta, é super palatável, mas quando você está por esse caminho, por essa via da comida de verdade, você tem que lembrar assim, como os nossos ancestrais se alimentavam. Eles consumiam basicamente planta, bicho e ovo, só que não era numa quantidade exorbitante, porque não tinha supermercado, né? Então, ele conseguia abater um animal, ele ia se alimentar por um tempo, mas ele também teria períodos de jejum, né? Não teria aquela enormidade de frutas que a gente tem hoje numa feira, num sacolão, né? Realmente tinha lá uma frutinha silvestre,
acabou, não vai ter mais onde encontrar, então você está coberta de razão. Assim, muitas pessoas elas acabam deturpando, até por uma conveniência emocional, os conceitos aí da comida de verdade, e acabam fazendo abusos que aumentam o peso, aumentam a inflamação, né? Você falou da celulite, a gente também tem o lipedema aí, que é um quadro inflamatório super, né, que agora está super em evidência, né? A mulherada, 11% das mulheres com lipedema. Então, é focar numa low carb mediterrânea, que a gente fala, né? Então, se a gente pudesse priorizar carnes magras, vegetais de baixo amido, como brócolis, couve-flor, repolho, abobrinha, o carboidrato ser uma coisa bem assim in natura, né, como uma batata doce, uma mandioquinha, uma mandioca, evitar farináceos, né, farofa, muito macarrão, que são coisas que em combinação com a gordura, é o que eu falei, é a combinação que a natureza não fez. Então isso acaba sendo um tiro no pé, porque a pessoa faz dieta, ainda engorda, fica chateada, né, e aí larga tudo e volta a comer salgadinho e refrigerante. Então tem que procurar realmente um profissional que possa entender o seu perfil, porque às vezes a pessoa tem uma ideia e não consegue colocá-la em prática. Então, a gente vê muito isso no atendimento, né? As pessoas elas têm um grau de informação legal, mas o operacional ele é muito difícil para a pessoa organizar marmitas, refeições fora de casa, é complicado. Precisa de orientação. E para concluir a participação da Renata, ela falou ali uma coisa importante. As pessoas fazem, aí ganham peso, aí desanimam e voltam a comer tudo errado. E esse é um outro problema que a gente tem que tentar controlar. É a pressa. A gente quer resolver em um mês o problema que a gente construiu por anos de alimentação desequilibrada muitas vezes. Então não é só, tem que buscar orientação e tem que ter paciência, tem que persistir para conseguir controlar melhor os índices de saúde. Porque acima de tudo a promoção da saúde. A gente agradece a Renata pela participação. Seja sempre bem-vinda, Viver. A Renata vai continuar com a gente conversando daqui a pouquinho. Obrigada. A gente continua conversando, então, aqui no Viver é Melhor sobre a importância de bons hábitos para a saúde, para a alimentação. E se você tiver alguma pergunta, entre em contato com a gente, 99801-1242, código de acesso 11. Esse é o WhatsApp que você pode registrar também a sua participação aqui para o Viver é Melhor, mandando sugestões de tema, compartilhando as suas experiências de saúde e sempre, sempre, sempre o seu pedido de prece por você e por aqueles que você ama. É o alimento para o espírito. A gente está falando aqui da qualidade do alimento para o corpo, mas a nossa alma também precisa de nutrição. E eu tenho agora uma outra pergunta para responder de uma telespectadora de Guarulhos, São Paulo, que também ligou pela primeira vez, mas para isso eu vou chamar de volta a nossa convidada, que foi convocada a ficar com a gente mais um pouquinho para ajudar a responder as perguntas da nossa audiência, Renata, nutricionista. Inclusive, Renata, a pergunta da Aline. Seja sempre bem-vinda, viu, Aline, pela participação. Pela primeira vez mandou pergunta e é sempre uma alegria pra gente ter você aqui. Ela faz a pergunta sobre um assunto que é muito importante, porque está sempre associado a colesterol. Ela conta o seguinte: meu esposo está sempre com o colesterol alto. Ele corre grande risco de infarto? Olha, a gente tem que tomar cuidado, né, para fazer qualquer tipo de previsão nesse sentido, mas assim, vai depender muito do cenário total que ele tem. Então, por exemplo, o que a gente leva em consideração? Se a pessoa é tabagista, né, se ela fuma, se ela tem diabetes, como eu comentei, qual é o tamanho da cintura? Então, a gente costuma falar que mulheres 88 em cima do umbigo, homem acima de 102, né? Então é importante usar uma fita métrica para medir. E aqueles valores também de glicemia, de triglicérides. Então, geralmente, quando a pessoa vai ao cardiologista ou endocrinologista, eles usam, né, um tipo de um questionário para avaliar o risco da cardiovascular da pessoa. Então, se ela cumpre algum desses critérios que eu falei, a pontuação vai aumentando. E somado a isso também tem a questão do sedentarismo, né, da falta de atividade física e do estresse. Então, uma pessoa que dorme mal, é estressada, né, tá com uma barriguinha a mais, toma uma bebida alcoólica. Então, isso vai somando numa pontuação que, junto com esse colesterol alto, aumenta o risco cardiovascular. Por isso que existem exames, né, que são exames preventivos, né? Então, exames cardiológicos, exames de esteira, exames também de imagem, para ver aí se existe algum comprometimento de obstrução, né, nos vasos. É muito importante fazer um trabalho preventivo, porque senão realmente fica uma loteria, né? Tem um colesterol alto, mas muita gente
tem colesterol alto e não tem um desfecho cardiovascular, né, ruim. Então, é o conjunto desses fatores que precisa ser avaliado pelo menos anualmente por um médico ou cardio ou endócrino, tá? É bem importante. É interessante porque não dá mesmo para a gente avaliar um exame isoladamente, mas também não dá para desprezar nenhum exame. Tem que olhar para o todo, olhar para o histórico da família. Agora, a última pergunta rapidinho aqui de uma mãe que não se identificou, mas ela pergunta: meu filho adolescente de 14 anos deu colesterol elevado no exame, está com colesterol elevado. Devo me preocupar? Com certeza absoluta tem que se preocupar, porque assim, muitas vezes o colesterol ele é um indicador de uma alimentação ruim, né? Então, se o adolescente ele já tem elevação de colesterol numa fase mais precoce, ele pode estar fazendo um processo aterosclerótico, né? Uma obstrução de artéria numa fase muito precoce da vida. Então, realmente não dá para deixar isso sem uma avaliação mais precisa fazer mudanças na alimentação. Então, no caso dos adolescentes, dá uma boa conversada para reduzir a frequência de lanches, de refrigerante, de pizza, de salgadinho, tentar trocar por uma alimentação mais in natura e fazer um acompanhamento, né? Tentar repetir esse exame pelo menos anualmente para poder não deixar rolar, porque não é legal você ter acúmulo de colesterol, aumentar a atividade física para aumentar o HDL. Então, já aproveitar esse momento para tentar incentivar a mudança, né, de estilo de vida antes que isso se torne uma coisa crônica, porque é muito precoce, né? A gente vê hoje crianças e adolescentes que já têm um risco cardiovascular alterado, muita gordura visceral, muito sedentarismo. Então, assim, não é para se alarmar, mas é para considerar, né, uma boa conversa, levar num médico para poder ter uma compreensão aí também da responsabilidade, né? Porque o adolescente ele já tem muita autonomia nas escolhas. Então, quando ele está na escola, né, evitar coxinhas, esses lanches muito processados e buscar uma atividade física regular. Precisa cuidar com certeza. Eu fiquei imaginando que talvez venha aquela ideia de, tá em fase de crescimento, vai crescer, vai melhorar, nem sempre. Então tem que manter a atenção, sim. Muito obrigada, nossa telespectadora, pela pergunta e muito obrigada, Renata, por responder as dúvidas da nossa audiência. Seja sempre bem-vinda à programação da Boa Vontade TV, Renata. Camila, eu que agradeço pelo convite, né, pelo espaço que vocês dão para gente, da nutrição, para a gente poder falar um pouquinho. E estou super à disposição se vocês precisarem. Já agradecemos antecipadamente a participação da Renata aqui na nossa programação. Renata Gildice de Oliveira, nutricionista, formada pela Faculdade de Saúde Pública da USP, especialista em nutrição clínica preventiva pela Universidade de São Marcos, falando desse assunto que faz parte da vida de todos nós, mas 40% dos brasileiros com índices para controlar.